Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Vamos continuar hoje nossas aulas de física e na aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios em classe das aulas 37 a 40 do setor B. Nós estávamos falando sobre balística, então para a gente começar vocês podem abrir a apostila na página 178 da apostila 4, certo? Queda livre e lançamento vertical. Como eu expliquei no último vídeo, quando eu tenho um corpo que ele está em queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Eu estou abandonando esse corpo, ele está partindo do repouso. E quando eu tenho um lançamento vertical, seja para cima ou seja para baixo, a velocidade inicial é diferente de zero. Quando eu tenho um lançamento horizontal, o meu lançamento horizontal a gente pode decompor em dois movimentos. Um movimento horizontal, que seria um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, e na vertical, um movimento retilíneo uniformemente variado, onde a nossa aceleração é igual ao valor da gravidade, que é constante. E no nosso lançamento oblíquo, onde ele forma um ângulo maior que zero e menor que 90 graus com a horizontal, eu também vou fazer a decomposição entre dois movimentos. O movimento retilíneo uniforme, velocidade constante na horizontal, e o retilíneo uniformemente variado na nossa vertical. Lembrando que, no caso do lançamento oblíquo, né, a aceleração vai ter um valor negativo. Por quê? Porque a aceleração da gravidade é para baixo, vertical para baixo, e ele inicia o movimento, então, onde o seu vetor na vertical é para cima, por isso a nossa gravidade fica com um valor negativo. Então, para a gente começar a responder esses exercícios, no primeiro exercício da página 178, ele dá um caso onde, para estimar a altura de uma ponte em relação ao nível das águas de um rio, o estudante abandonou uma pedra do alto dessa ponte e ele marcou o tempo até ouvir o ruído dessa pedra caindo na água, que foi de 1,4 segundos. A gente despreza, então, a resistência do ar e a gente quer descobrir a altura dessa ponte. Então, o que a gente faz? Adotando que a origem do movimento vai ser o ponto zero, ou seja, o espaço inicial é zero, e a nossa velocidade inicial é zero, porque ele também é abandonado a partir do repouso. Utilizando as nossas equação dos espaços, né, que é espaço igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes t, que a gente vai cortar, né, porque tanto o espaço inicial é zero quanto a velocidade inicial é zero, fica somente aqui. A gente tem aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. A gente sabe que a nossa aceleração é de 10 e o tempo a gente tem que o valor é de 1,4 segundos. Substituindo, então, nós temos que a altura, que é o valor de S, é de 9,8 metros. No exercício 2, então, ele fala que para determinar a intensidade de um campo gravitacional nas proximidades de um planeta desconhecido, o viajante abandonou de um determinado ponto O, que está a uma altura de 64 metros, um corpo de massa de 0,8 quilos. E ele anotou, então, a cada segundo a distância do corpo até o ponto. E ele construiu esse gráfico de espaço por tempo. Ele passa, então, algumas afirmações sobre essa experiência. A primeira, ele fala que não se pode determinar a aceleração da gravidade, pois não sabemos se a resistência do ar é desprezível. Na segunda, ele fala que, a partir da descrição da experiência, podemos concluir que o campo gravitacional vai variar. Na terceira, ele fala que, nessas condições, a aceleração da gravidade é 8 metros por segundo ao quadrado. E na afirmação 4, ele fala que o gráfico da velocidade em função do tempo é esse que está desenhado aqui pra gente. Esse aqui. Então, agora a gente vai fazer os cálculos para verificar isso.
Então, se a gente considerar que essa resistência do ar ela é desprezível e o campo gravitacional é constante, a gente tem a nossa equação dos espaços. Gente, essa equação a gente aprendeu lá na primeira apostila e a gente utilizou ela já em várias situações, tá? E continuaremos utilizando. Então, utilizando essa equação dos espaços, a gente vai substituir aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte. A velocidade inicial é zero, ele abandonou esse corpo, então a gente não tem a velocidade inicial. O espaço inicial também é zero. E a gente substitui a aceleração pelo valor da gravidade, né? Que é o que a gente quer descobrir aqui, aceleração. Então, a gente tem a segunda fórmula aqui. Espaço é igual a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Isolando, então, a aceleração, que é o que a gente quer descobrir, ó, o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, o tempo ao quadrado está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vamos ter essa segunda equação aqui. O que a gente vai fazer? Volta lá no primeiro gráfico e a gente vai pegar o tempo e o espaço do gráfico, esse primeiro aqui. Então, a gente pega tempo igual a 1, né? Isso aqui, para o t igual a 1, o espaço dele é 4 metros. Para tempo igual a 2, o espaço dele é 16. Para o tempo igual a 3, o espaço dele está aqui, ó, 36. Cada quadradinho desse vale 4, gente. E para o tempo igual a 4, a gente tem que o espaço aqui é de 64 metros. Então, substituindo nessa fórmula, eu tenho do espaço e eu tenho do tempo, eu acho o valor de aceleração. A gente fazendo isso com todos esses valores, nós chegamos que a nossa aceleração é igual a 8. E você pode observar que ela é constante, né? Lembrando que o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, com aceleração constante ali. Então, se esse movimento é uniformemente variado, né, a velocidade altera, mas a aceleração não. A 1 e a 2 estão incorretas e a afirmação 3 e 4 está correta. Então, é a nossa alternativa E. No nosso terceiro exercício, ele fala de uma prática que é muito comum nas construções. Provavelmente vocês já viram isso em algum momento da sua vida. Quando você tem um trabalhador que ele joga um tijolo para o andar de cima e outro coleta lá em cima, tá? Então, você vai ter um lançamento vertical aí. E ele tem que aplicar uma velocidade inicial, né? Um lançamento vertical para cima. Então, ele dá o nosso caso, onde a altura é de 5 metros e a gente tem o valor da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para a gente determinar a velocidade de lançamento, o instante em que o tijolo atinge a altura máxima e a velocidade com que ele retorna ao solo, caso o trabalhador no andar de cima não consiga pegar esse tijolo. Então, primeiro, a gente tem as nossas equações do movimento, a gente tem a equação da velocidade, temos a equação dos espaços, a gente tem aqui, ó, Torricelli também, essa terceira fórmula aqui, tá? Equação dos espaços, que é essa que a gente utilizou nos exercícios anteriores, e a da velocidade. Então, o primeiro, para a gente encontrar a velocidade de lançamento, ou seja, a minha velocidade inicial é diferente de zero, certo? Ele fala o seguinte aqui no exercício, 5 metros, mas quando ele chega nessa altura, ele tem velocidade desprezível. Ou seja, quando ele chega lá, ele está parando. Isso é importante porque aqui a gente, colocando na nossa fórmula de Torricelli, essa velocidade, que é a velocidade no ponto máximo, vai ser zero. A velocidade inicial é o que eu quero descobrir. A aceleração é 10, que é a aceleração da gravidade, e o espaço vão ser 5 metros. É importante lembrar que na fórmula é somando. Porém, quando a gente faz esse exercício, a gente coloca negativo aqui. Por quê? Porque a gravidade é negativa, ela é contra a trajetória. O bloco está subindo, mas a aceleração é vertical para baixo. Substituindo, então, a gente sabe que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, a velocidade que ele vai aplicar ali. Na segunda, ele pergunta o instante que ele vai atingir essa altura máxima, né? Na fórmula de Torricelli, a gente não tem tempo.
Então, usando aqui a equação da velocidade, nós temos a velocidade inicial, que é de 10, né? A velocidade final aqui, que vai ser o zero. Desculpa, aqui a velocidade final é o zero, que é o ponto que ele chega lá, e a inicial é o 10. A aceleração, que é a aceleração da gravidade, e o tempo. Então, substituindo esses valores, a gente sabe que em 1 segundo esse bloco chega no andar superior, tá? Retificando aqui, pessoal, essa velocidade final é o zero, que é o momento que ele chega ali em cima. A inicial é 10. Por último, ele pergunta a velocidade com que ele retorna ao solo. Então, se a gente substituir também nessa equação de Torricelli, substituindo os valores, a gente sabe que a velocidade vai ser de 10 metros por segundo. Pessoal, quando a gente vê isso em energia, inclusive a gente conversou no plantão sobre isso, a energia potencial na volta, ela vai ser igual à energia inicial. E a cinética também vai ser igual à energia inicial, tá? Isso é quando a gente tem um sistema conservativo. A única diferença nesse caso é o sinal da velocidade. Por quê? Porque ela está com trajetórias diferentes. Era positiva quando estava subindo e agora vai ser negativa quando ela está voltando, tá? Mas se a gente pensar em energia, a gente tem a conservação da energia cinética e a conservação da energia potencial. Ou você substitui na fórmula de Torricelli e que você acha esse mesmo valor. Para fazer, então, o exercício da página 182, onde ele fala do lançamento horizontal, lembrando que o nosso lançamento horizontal a gente também vai decompor em 2 movimentos. A gente tem que decompor no movimento retilíneo uniforme, horizontalmente, velocidade constante horizontal, e o movimento retilíneo uniformemente variado, que vai ser na vertical, no momento que ele cai, tá? Então, a gente tem o horizontal e o vertical. Então, na vertical, ele tem uma aceleração com o valor da gravidade, aceleração constante. Então, nesse exercício, ele fala o seguinte: você tem 2 amigos que eles querem determinar o desnível e a distância entre 2 pontos de um terreno que é muito irregular. Podemos verificar aí no exemplo de uma imagem que eu coloquei. E um deles era arqueiro e professor de física, e ele vai acertar ali a tensão do arco para que a flecha saia com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Então, ele para ali na ponta desse barranco e ele lança essa flecha, né, na direção horizontal, é um lançamento horizontal. Então, quando ele atinge aqui o ponto mais baixo da minha figura, tá? Ele viu que demorou 4 segundos para isso, e agora ele quer determinar a distância, que é o meu x, e a minha altura, que é o meu h. Quando a gente substitui aqui, na nossa equação dos espaços, tá? A gente sabe que o espaço inicial é 0 e a gente tem que a velocidade inicial é de 40 metros por segundo. Isso no horizontal, tá? Então, quando a gente analisa o movimento horizontal, a gente não tem o espaço inicial, tá? Que é 0, a gente cancela ele aqui. E a gente, horizontalmente, é o movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele não tem aceleração na horizontal, velocidade constante. Então, como essa aceleração aqui é 0, a gente vai cortar essa segunda parte também. Então, a gente corta aqui e aqui, ficando somente essa segunda parte da equação, que é a velocidade inicial vezes o tempo. Velocidade inicial 40 e o tempo é de 4 segundos. Então, quando a gente acha esse x, né, esse meu x é a minha distância na horizontal, a gente tem aqui que equivale a 160 metros. Agora, quando a gente analisa na vertical, é um movimento de queda livre. Então, se eu tenho um movimento de queda, eu não tenho a velocidade inicial. Aí, o que a gente faz nessa segunda parte? Você corta, não tem velocidade inicial, movimento de queda, e o espaço inicial também é 0. Vai sobrar, então, agora a terceira parte da equação, onde a aceleração é o valor da gravidade e o tempo a gente tem que é 4. Substituindo, a gente acha que a altura é de 80 metros. Então, é importante nesse exercício, pessoal, lembrar que você vai decompor. Você decompõe esse movimento em 2, no horizontal
e no vertical. Continuando, então, no exercício da aula 40, onde a gente está falando sobre um lançamento oblíquo, onde a gente também faz a decomposição em 2 movimentos. No primeiro exercício, você tem um pequeno caminhão e ele está lançando pequenos objetos verticalmente, tá? Então, a gente tem a velocidade inicial de lançamento vertical para cima, aqui, que é de 12 metros por segundo. VY, tá? É a vertical. E a gente sabe que esse caminhão está se movimentando com uma velocidade de 16 metros por segundo. Então, a velocidade na horizontal é 16 metros por segundo. Com isso, ele faz algumas afirmações. Ele pergunta, primeiro, a velocidade do objeto em relação ao caminhão no instante de lançamento é vertical para cima e tem intensidade de 12 metros por segundo. Segunda, ele fala, a velocidade do objeto em relação à Terra no instante de lançamento é horizontal para a direita e tem intensidade de 16 metros por segundo. E por último, a velocidade do objeto em relação à Terra no instante de lançamento não é vertical nem horizontal e tem intensidade de 20 metros por segundo. Então, vamos olhar aqui. A primeira, ele fala do objeto ao caminhão e que é vertical no momento em que lança, né? Para cima, intensidade de 12 metros. Até aí, tudo bem. 12 metros por segundo. Agora, a 2 e a 3, ela fala informações diferentes aqui, né? Que ele fala do objeto em relação à Terra, não ao caminhão. Então, para a gente responder esse exercício, tá? O que a gente fez aqui? A gente sabe que essa velocidade do objeto em relação ao caminhão é de 12 metros por segundo, vertical para cima. Agora, em relação à Terra, ele tem a composição de 2 movimentos. O primeiro, que é o vertical para cima, de 12 metros por segundo, mas ele também tem o horizontal para a direita, que é de 16 metros por segundo, porque o nosso caminhão está em movimento. Ou seja, resolvemos esse exercício aqui por Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E a gente acha que essa velocidade não é nem vertical, nem horizontal, tá? A resultante aqui, e ela é de 20 metros por segundo, por isso é um lançamento oblíquo, tá? Ela vai formar aqui um ângulo com o nosso eixo X. No segundo exercício, utilizando esse mesmo caso, ele fala algumas informações aqui, ela dá algumas afirmações. O primeiro, na direção X, a velocidade se mantém constante no valor de 16 metros por segundo. No X, que é a nossa horizontal, sabemos que é movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então, sim, a 1 está correta. A 2, na direção Y, se mantém constante no valor de 12 metros por segundo. Pessoal, é um lançamento vertical. Eu lancei com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo, mas à medida que ele sobe, a aceleração é para baixo. Ou seja, ele vai diminuir essa velocidade. No ponto mais alto, a velocidade vertical é nula e depois ele inicia a sua queda. Então, a 2 está errada. A 3, na direção Y, a velocidade segue a expressão. Então, você fez uma equação da velocidade de acordo com o espaço inicial e velocidade inicial. A gente já fez isso antes, tá? Substituindo a velocidade inicial na nossa equação dos espaços. E a aceleração, que é de 10, que é o valor da aceleração da gravidade, a gente chega na equação da velocidade. No 4, ele fala que na direção Y a velocidade diminui até se anular no instante de 1,2 segundos. E depois ele inverte. A gente sabe que essa velocidade vai diminuir, ficar nula e depois inverter o movimento, que vai se tornar para baixo. E quando ele chega, um instante antes de chegar ao solo, ele está com a velocidade semelhante à velocidade inicial. Então, para achar esse tempo, você só substitui na nossa equação dos espaços, tudo bem? Então, você acha esse tempo que está certinho. Então, é a nossa afirmativa, a nossa alternativa C. Somente a 2 está incorreta. E para terminar aqui, usando esse mesmo caso, ele fala que tem um sistema de eixos representando essa figura e ele quer saber a nossa altura máxima, tá? Eu quero saber aqui a minha altura máxima que ele chega aqui.
Então, para a gente resolver isso, utilizamos, então, a equação dos espaços, é a mesma que a gente utilizou alguns exercícios atrás. Deixa eu voltar aqui, essa mesma equação aqui dos espaços. Espaço inicial, mais velocidade inicial vezes t, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, utilizando essa mesma equação e separando, tá, o horizontal e o vertical, a gente vai ter as nossas duas equações aqui. Então, na direção do eixo x, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente não tem aceleração. Cortamos o valor da aceleração e a gente acha aqui que a distância, de acordo com o tempo, tá? Ele mostra ali tempo de 1,2 segundos. Então, a distância dele ali para 2,4 segundos, que é a distância que ele está lá na frente, é de 38,4 metros. Agora, no nosso eixo y, a gente tem o valor da aceleração escalar, que é o valor da aceleração da gravidade. A gente tem o tempo, que é de 1,2 segundos, substituímos aqui, e a gente tem a velocidade inicial, que é de 12 metros por segundo, né, que é o nosso lançamento vertical. Então, a gente chega aqui, o valor da altura é de 7,2 metros. Dúvidas, enviem no e-mail, que eu respondo, e façam os exercícios propostos, e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!